Os planos de saúde ficaram bem mais caros do ano passado. Você que recebe a sua fatura em casa deve ter olhado e possivelmente já perdeu um pouco da cabeça, né? Esses valores, alguns ultrapassaram 20%, de acordo com uma análise que foi publicada, isso pelo BTG Pactual. Essa correção ficou muito acima do que foi apontado pelo IPCA. Quando a gente olha para o setor, a expectativa era de 11,52% dentro desse período. Para entender o que está acontecendo, responder a pergunta que com certeza você se fez, por que esse preço está aumentando, eu vou conversar agora com Lélio Aleixo, advogado especialista em direito da saúde e também sócio da Lara Martins Advogado. Lélio, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui para tocar num tema que afeta muitos brasileiros, que, claro, tem essa possibilidade de pagar um convênio médico. Gostaríamos que todos os brasileiros tivessem essa oportunidade, mas justamente por esse motivo, o preço, nem todo mundo tem esse acesso. Eu queria te perguntar se nós temos uma resposta. Por que essa variação foi acima do projetado pelo IPCA, em alguns casos impossibilitando que as pessoas continuassem ali pagando o seu plano de saúde? Boa noite. Olá, boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Bom, o mercado de saúde, ele é muito complexo. E quando a gente fala no mercado de saúde suplementar especificamente, essa complexidade é ainda mais notória, né? Porque a gente tem toda uma cadeia ali dos médicos, dos insumos, dos hospitais, e tudo isso é levado em consideração quando vai se fazer esse planejamento de ajuste. Tá? Então, não se leva em consideração exclusivamente o IPCA, porque o IPCA ele não vai refletir com precisão todos esses fatores que devem ser levados em consideração para um aumento ou a minoração do valor pago, né, como aconteceu em 2020, perdão. E esse cenário ele apresenta uma complexidade que a gente, infelizmente, tem que lidar com ela aqui no Brasil. Doutor, quando a gente olha para esse cenário, como o senhor está descrevendo muito bem, ele é muito complexo, mas quando olhamos para a fatura, aquilo que chegou na casa de cada um, isso dá uma situação quase de insegurança, digamos, porque nós temos ali diversos fatores que podem apresentar uma dificuldade maior para aquela empresa de saúde, para aquele consórcio. Nós passamos por uma pandemia e acompanhamos também depois da pandemia um número maior de pessoas procurando assistência médica, fazendo mais exames, cuidando mais da saúde. Eu digo isso porque eu gostaria de saber se existe um teto, porque conforme essas variáveis vão se alterando, há uma previsibilidade para que não fique cada vez mais abusivo e torne praticamente impossível se manter um plano de saúde. As empresas precisam respeitar um limite para que não passe desse valor. A gente falou do IPCA, o senhor falou que nem sempre essa possibilidade é a mais adequada para a gente ter um parâmetro, mas um teto para isso existe? Rafael, um teto não existe, mas nós temos no Brasil dois cenários. Nós temos o cenário dos planos de saúde individuais ou familiares e os planos de saúde coletivos, que são aqueles por adesão ou empresariais. Com relação aos planos de saúde individuais ou familiares, a ANS regula anualmente qual é o percentual de reajuste que vai ser praticado ali no ano em vigor. No ano passado, por exemplo, esse índice foi reajustado em 2,63%. Agora, em 2024, ainda não se tem esse valor de reajuste. Mas, no que diz respeito a esse tipo de plano, a ANS fixa periodicamente o valor máximo que vai ser seguido. Só que o percentual de usuários de planos de saúde no Brasil hoje são muito pequenos quando a gente olha para o cenário de planos individuais e para os planos coletivos. Os planos coletivos, eles não estão sujeitos Doutor, o senhor me ouve bem? à regulamentação de preço. Ouço sim, você me Doutor, ouve? ouço bem, eu vou pedir uma gentileza do senhor, porque nós vamos precisar entrar com uma história que eu vou precisar dar uma atualização sobre o que acontece em Brasília, mas já volto com o senhor para a gente retomar esse assunto, pode ser? Perfeito. Um minuto, prometo que já estou de volta. Doutor, desculpa pela interrupção, a gente precisava trazer esse último detalhamento, mas, por favor, peço que o senhor continue com essa linha de raciocínio para que a gente consiga esclarecer ali sobre essa questão do teto e como essa variação pode acontecer de uma maneira, claro, que respeite a lei. Por favor. Perfeito, Rafael. Bom, eu ia falando sobre como se dá o reajuste dos planos coletivos. Os planos coletivos, eles são pactuados entre a empresa que contrata, que representa os usuários finais, e o próprio plano de saúde. Esse tipo de contrato, essa modalidade contratual dos planos de saúde, ela não se sujeita
as mesmas regras de reajuste fixadas para os planos individuais lá pela ANS. Essas regras elas são pactuadas caso a caso, contrato a contrato, entre as empresas ali. Por exemplo, no ano passado, o reajuste médio foi de 22%. Agora, para 2024, a previsão do mercado é que esse reajuste se dê em torno de 25%. Então, cabe aí, caso a caso, para aqueles que fazem a intermediação desse tipo de contrato, estar bem atentos a quais fatores foram levados em consideração e, no momento de se avaliar esses fatores, de se negociar com o plano de saúde, há que se levar em consideração tudo aquilo que o plano apresenta. E o plano é, por lei, obrigado a apresentar o que ele está levando em consideração para fazer esse reajuste, né, no que diz respeito aos planos coletivos. Doutor, é claro que tem uma amplitude ali, tem um escopo muito grande, mas é possível que quem contrata um plano de saúde consiga identificar de alguma maneira que essa cobrança é considerada abusiva? Obviamente, as discordâncias elas vão aparecer, mas existem fatores e parâmetros que podem ser observados, eles podem indicar de alguma maneira que esse reajuste ele é abusivo, ou isso é uma questão muito ampla, muito individual de cada cliente? Não, existem sim, Rafael, existem fatores. Antes de tudo, o consumidor ele deve levar em consideração qual é a modalidade contratada por ele, se é um plano individual ou um plano coletivo. Tratando-se de um plano individual, esse aumento ele tem que estar atrelado e tem que seguir o limite fixado pela ANS. Então, nós temos um parâmetro muito objetivo. No que diz respeito aos planos coletivos, há um grau maior de flexibilidade aí nesse reajuste, mas ainda assim há que se levar em consideração os valores de insumos, MATMED, custo dos profissionais, mais o IPCA para esse cálculo. Então, o consumidor, né, sendo empresa ou usuário final, paciente, ele tem que estar atento às suas faturas mensais, ele tem que abrir aquilo e analisar a composição de custo. E havendo dúvidas, ele pode entrar em contato com o plano de saúde e, caso não seja sanado, ele pode entrar em contato com a própria ANS, pode entrar em contato com os órgãos de defesa do consumidor ou, em última análise, caso não se resolva, caso ele não tenha clareza sobre as cobranças que estão sendo feitas contra ele pode procurar um advogado para acessar o Poder Judiciário e discutir as cláusulas do contrato. Doutor, gostaria de agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui explicar uma questão que está muito ligada em cada lar dos brasileiros que podem, como eu falei na abertura da nossa entrevista, arcar com um plano de saúde. O valor, obviamente, ele não é baixo, principalmente quando a gente vai envelhecendo. O tempo vai ficando, pelo menos, mais prejudicial até para o nosso bolso. É preciso entender quais são os direitos, o que é abuso, o que não é, porque nós sabemos que no final do mês faz uma diferença enorme no orçamento dos brasileiros. Muito obrigado, doutor, por vir aqui, achar um tempo na agenda e conversar com a gente. Muito obrigado, Rafael. Um abraço. Até mais.